A taxa de desocupação no Brasil caiu para 5,8% neste trimestre que foi encerrado em junho, os trimestres móveis. O número é o menor nível da série histórica que foi iniciada em 2012. Para repercutir esta força do mercado de trabalho, a taxa de desocupação e detalhar estes números, conversamos agora com Jefferson Mariano, analista socioeconômico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Jefferson, seja bem-vindo. Bom dia a você. Olá, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. A gente tem como decifrar este mercado de trabalho, Jefferson? Por que o mercado está tão forte, apesar das condições econômicas, o juro alto durante muito tempo, a atividade demonstrando talvez alguns sinais de desaquecimento nestes últimos meses? O desemprego atinge a mínima histórica e com muita qualidade, com emprego formal e com baixa taxa de desocupação. Bom, é verdade. O número, inclusive, até surpreendeu, né, pelo resultado positivo. A gente tem um recorde na série histórica iniciada em 2012, né? E muitos setores apresentaram uma recuperação importante. Então, quando nós observamos, principalmente na comparação anual, uma forte recuperação da atividade industrial. Então, vários segmentos da indústria apresentaram recuperação. O setor de comércio também vem bastante forte. E vale destacar a questão da formalização, que acho que é um indicador bastante importante. Nós observamos um aumento no número de trabalhadores formais com carteira assinada. Esse é um resultado bastante positivo. E também vale destacar o setor público. Então, nós tivemos o concurso nacional unificado, e aí, em uma série de órgãos federais, a gente começa a observar a posse desses trabalhadores. Então, o setor público também tem demonstrado uma contribuição bastante importante para a recuperação da atividade comercial, da atividade econômica, né? E aí, mesmo com esse cenário, né, de taxa de juros elevadas que a gente observa no momento, esses dados eles ainda não impactaram no mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho no Brasil ainda continua bastante forte. Perfeito. Justamente, eu queria entender essa formalização. Temos uma taxa de informalidade, eu queria até pedir se o pessoal puder compartilhar na nossa tela a apresentação do próprio IBGE sobre a população ocupada no Brasil. Nós temos uma taxa de informalidade em 37,8%, que é um número bastante baixo. A gente consegue comparar, talvez, essa informalidade mais baixa com a informalidade baixa do início da pandemia ou a qualidade agora é melhor? O que vemos agora é uma formalização do emprego e não talvez a extinção de empregos informais que aconteceu lá no passado? Bom, é verdade. Acho que esse é um dado bastante curioso para a gente estabelecer comparação, né? Então, por exemplo, em 2020, nós tivemos uma queda bastante significativa da taxa de informalidade, mas por uma característica muito específica, né? Então, a informalidade no Brasil, ela tem uma característica de incidental. Então, o que acontece? Muitas vezes, a atividade informal ela cresce em função do crescimento da atividade econômica. Então, quando houve uma restrição bastante grande em 2020, muitas atividades que dependem da mobilidade, elas acabaram deixando de existir. Então, por exemplo, uma grande parcela das atividades informais estão localizadas ali no setor de serviços, segmentos de serviço, serviços de alimentação, que praticamente eles pararam durante a pandemia. Agora, com a retomada da atividade econômica e com esse crescimento da economia que nós observamos nesse período, o crescimento do mercado de trabalho, nós temos o crescimento da atividade formal e junto da atividade formal existe uma cadeia de serviços conectadas, serviços com essas características de informalidade. Então, o setor informal também cresce. Então, é importante destacar que tem um crescimento expressivo do trabalho com carteira assinada, mas cresce numa velocidade maior as atividades não formalizadas. Então, tem o trabalhador no setor formal sem carteira assinada, o conta própria, especialmente o conta própria não formalizado, aquele que não tem CNPJ, esse tipo de atividade cresce numa velocidade muito mais acelerada. Isso explica a taxa de informalidade no Brasil ainda alta. É uma das taxas mais baixas que a gente observa, mas ela ainda é bastante alta porque o setor informal ele acaba complementando as atividades formais no mercado de trabalho no Brasil. E aí, rigorosamente, quando o IBGE capta a informação de ocupação, o IBGE não pergunta exatamente do emprego, pergunta da ocupação. Então, pessoas que, a princípio, elas podem achar que estão desempregadas, elas estão desenvolvendo alguma atividade informal que, para a pesquisa, para o IBGE, isso é considerado uma ocupação. Então, isso explica esse fenômeno que nós observamos. A informalidade crescendo, né?
evidentemente em queda, né, mas uma taxa muito alta quando a gente compara os dados históricos do Brasil. Eventualmente, há alguma sazonalidade relacionada a estes dados que nós recebemos hoje? Nós conversamos no final do ano passado, havia muita contratação daqueles empregos temporários e já tinha especialista cantando a bola que no início do ano nós poderíamos ver um aumento do desemprego, o que efetivamente aconteceu. Nós tivemos taxa subindo para 6,5%. A sazonalidade atrelada a essa força do mercado de trabalho na metade de ano, neste mês de junho, a mínima histórica, os 5,8%, ou este mercado forte está fora da curva, até mesmo de fatores sazonais? Não, pelos dados que nós observamos, trata-se realmente de uma recuperação da atividade da economia, porque nós temos, para destacar em termos de sazonalidade, tem alguns setores específicos, especialmente o setor de serviços, serviços atrelados ao turismo, serviços ligados a segmentos de alimentação e hospedagem, né? Mas o que a gente observa, não, né? Nós observamos que, inclusive, setores que não estão atrelados diretamente a esse fenômeno da sazonalidade, que continuam apresentando um crescimento forte. Então, como eu destaquei, por exemplo, a indústria vem de uma recuperação bastante expressiva. É claro, eu comentei de modo específico a questão do setor público. Então, é possível que na próxima divulgação trimestral, o setor público talvez não venha com tanta força em função dessa especificidade das contratações do concurso nacional unificado. Então, é possível que a gente possa ter uma sinalização de estabilidade, né? As próximas divulgações, elas podem até apresentar um cenário de estabilidade, né? Ou uma variação muito pequena dentro desse número. Mas, assim, o grande componente realmente é a capacidade da economia ainda de continuar oferecendo emprego a despeito desse cenário, né? O que acontece? Muitas vezes uma mudança no cenário econômico leva tempo para que a gente tenha, por exemplo, às vezes um aumento da desocupação. Os empresários acabam aguardando os movimentos da economia para tomar uma decisão em função dos próprios custos atrelados ao processo de desemprego, né, de demissão de trabalhadores e depois uma necessidade de uma retomada de uma contratação. Por isso que nós acreditamos que nesse período a gente tem essa menor taxa e é possível que nas próximas divulgações a gente tenha um cenário ainda de estabilidade. Então, a gente pode talvez atrelar o avanço tecnológico a essa melhora estrutural do mercado de trabalho brasileiro, que são taxas historicamente baixas, bem menores do que tínhamos, por exemplo, entre os anos de 2017, 2018, 2019. É, temos a mínima histórica, 5,8% de desemprego. Os avanços tecnológicos podem ser atrelados a essa melhora estrutural, por exemplo, serviços por aplicativo, ferramentas que ligam a oferta com a demanda e permitem a prestação de serviços dos mais diversos, o ganho de produtividade na economia brasileira. Nós conseguimos talvez identificar fatores estruturais para justificar esse mercado forte? Sim, a gente é possível, né? Até se a gente observar, fazer uma leitura em período mais largo, nós observamos que aconteceu um fenômeno bastante curioso. Mesmo a indústria, por exemplo, com essa capacidade de contratação, havia um receio muito grande de que o processo de inovação tecnológica e a incorporação de novas tecnologias na indústria pudesse aumentar o desemprego, mas o que nós observamos não, quer dizer, na verdade, em algumas atividades específicas você tem uma redução de pessoas ligadas à atividade econômica diretamente, mas há o surgimento de inúmeras atividades indiretas associadas. Então, a atividade por aplicativo, uma série de ferramentas novas que vêm sendo utilizadas e um número muito grande de pessoas atuando como conta própria, mas com conta própria com atividades ligadas à tecnologia. Então, a conexão, serviços, atividades por aplicativo, inclusive as atividades ligadas ao transporte por aplicativo, ocorreu um crescimento bastante expressivo no Brasil. Então, a gente pode destacar que a tecnologia, a despeito desse receio de implementar atividades poupadoras de mão de obra, indiretamente ela acabou fazendo com que nós tivéssemos inúmeras atividades que surgiram no Brasil, inclusive atividades que ainda nem foram sistematizadas. Quando a gente tem, por exemplo, a classificação brasileira de ocupações, a CBO, a gente tem uma lista de atividades. Então, há atividades que ainda nem foram inseridas na CBO em função do ineditismo dessas atividades que estão sendo criadas em função das novas tecnologias disponíveis. Há muita comparação da relação com inflação e desemprego ou taxa de juros e desemprego.
É comum no mercado financeiro, você pega os livros de economia, eles sempre fazem estes comparativos. Isso pode ter mudado de alguma forma aqui no Brasil, porque vemos uma inflação não descontrolada, está fora da meta, mas sem uma inflação explosiva, taxas de juros altíssimas, este desemprego muito baixo, próximo de 5,8%, 6%. A gente tem que mudar a visão, talvez, para o mercado de trabalho, aliado a estes outros fatores macroeconômicos? Bom, tem alguns indicadores, né? Então, realmente tem a questão, a variável, né? Que é a questão da taxa de inflação, que ela não está explosiva, ela está relativamente sob controle, né? Então, até em função disso, a gente tem uma expectativa de que o ciclo de aumento de taxa de juros chegue ao fim, né? Então, acho que esse é um elemento importante. Agora, a questão do movimento, do impacto da política econômica sobre o emprego, ela tem um time diferente. Então, o que acontece? Evidentemente, se a gente tiver uma persistência de taxas de juros bastante elevadas no Brasil, por exemplo, nos próximos períodos, isso sem dúvida nenhuma pode impactar o mercado de trabalho. Então, a gente vive um momento ainda de expectativa, o mercado está numa expectativa do que vai acontecer. Então, se ocorrer uma sinalização de que nos próximos períodos a gente possa ter taxas de juros mais baixas, por exemplo, há uma garantia, ou pelo menos uma segurança, de que o mercado de trabalho vai ter uma certa estabilidade. Agora, se a gente tiver uma continuidade desse cenário, a gente pode ter novamente um aumento da taxa de juros, e evidentemente tem outros fatores macroeconômicos a serem observados, né? Então, a gente não sabe ainda o impacto do tarifaço, né, dessa questão que envolve o Brasil e Estados Unidos, a gente não sabe o que pode acontecer, quais são as cadeias produtivas que podem ser afetadas e de que modo isso pode impactar no mercado de trabalho. Então, a gente está num período ainda de transição que nós precisamos observar. Agora, é claro, né, quando a gente fala de análise macroeconômica, a gente tem um cenário de mudança bastante rápido na economia mundial, na economia internacional, porque algumas variáveis que a gente trabalhava, que a gente encontra nos livros de macroeconomia, elas já começam a não dar conta de explicar a realidade da economia atual, né? Então, até mesmo a questão monetária, né? O advento das criptomoedas, então a gente tem um cenário novo aí que precisamos considerar. Nós tivemos um tarifaço, um decreto norte-americano lá, assinado por Donald Trump, mais brando, menos abrangente do que se imaginava. O mercado estava com 50% para tudo que era brasileiro na cabeça. Agora nós temos diversos setores que foram poupados. Mesmo assim, empregos estão em jogo na avaliação de vocês, Jefferson? Nós podemos ter o mercado de trabalho impactado com o tarifaço de Donald Trump? Não, sim, porque apesar de alguns setores terem escapado, né, do tarifaço, nós temos ainda cadeias produtivas importantes que podem sofrer com relação ao mercado de trabalho. Então, há essa preocupação. Agora, é claro, a gente precisa esperar, né, os desdobramentos, né, como o mercado vai reagir e a capacidade da economia e desses setores descobrir novos mercados. Então, se a gente tiver essa transição, talvez não tenhamos o impacto sobre o mercado de trabalho. Mas ainda é muito cedo, né? Realmente há essa preocupação do mercado, a preocupação de nós como cidadãos, né? Temos essa preocupação de acompanhar e esperar. Então vale a pena, acho que aguardar um pouco os desdobramentos do que pode ocorrer. Jefferson Mariano, analista socioeconômico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender estes dados recordes para o mercado de trabalho no Brasil, essa taxa de desemprego em 5,8% a ser comemorada pelo cidadão brasileiro. Um bom dia a você, um bom trabalho. Muito obrigado. É sempre um grande prazer. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.